Olá a todos, bem-vindos, bom dia. Estamos juntos aqui novamente na nossa nona sala de encontro das redes de atenção à violência do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É com muito prazer que a gente está aqui de novo com vocês. Nosso tema de hoje é um tema extremamente importante, que a gente entende que vocês também têm muito interesse. E a gente está também, né, gente, comemorando, né, relembrando, marcando a data do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, a gente continua nesse tema que a gente já abordou no mês passado, né, de crianças e adolescentes, a gente continua agora nesse mês. E, como eu já tinha explicado um pouquinho antes, vou só relembrar a vocês, que muita gente entrou agora. A gente mudou um pouquinho a logística da nossa sala de encontro. A gente começa às 8h30 da manhã para fazer esse momento de integração, de encontro, e às 9 horas pontualmente a gente vai iniciar. E a gente vai iniciar a gravação, vai fazer o tema, né? O tema da sala de encontro, e depois um momento de discussão. O objetivo é fazer uma sala de encontro de 1 hora, tá? Oficialmente, né? A gravação, para depois vocês poderem acessar, né? A gente entende que é difícil as pessoas estarem aqui online, e a gente tem esse objetivo de gravar e colocar no YouTube para as pessoas poderem assistirem depois. Só que quando a gente faz uma sala de encontro de 2h30, 3 horas, é difícil para quem está no seu momento depois em casa assistir 3 horas de encontro. Então a gente pensou em fazer coisas mais curtas e pontuais para que realmente vocês consigam assistir depois. Vocês não, vocês estão aqui, mas os colegas da rede, os outros profissionais que vocês vão divulgar e compartilhar. Então é isso. Eu quero agradecer a nossa convidada, a Patrícia. Bem-vinda, Patrícia. A Patrícia, ela é assistente social em Campinas. Ela é graduada em serviço social pela FAP e é especializada em gênero e sexualidade pela UERJ, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bem-vinda, muito obrigada. Queria pedir uma coisinha para vocês, só antes de passar para você, Patrícia. Por favor, gente, coloque quem são vocês, tá? O nome, o município, a área de atuação no chat, para a gente poder saber, né, quem está aqui com a gente. Patrícia, bem-vinda. É E com só mais você. uma coisinha antes da Bom Patrícia dia. iniciar, Patrícia, das pessoas manterem o microfone fechado para não ter interferências, né? E a gente poder ouvir direitinho a fala, né? Bem-vinda, Patrícia. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite aí, em nome da Câmara Técnica da CIB, São Paulo, né? Que aí recebe esse convite a partir do trabalho que vem executando, inclusive, em relação à escuta especializada. Espero poder contribuir com o diálogo de hoje. Vou aqui pontuar algumas coisas muito pertinentes à escuta especializada, do que tem acontecido na atualidade, inclusive. E aí acho que a gente pode conversar bastante quando tiver a parte que a gente vai interagir mais, né? Eu preparei uma apresentação que vai ser aí disponibilizada e vamos começar por aí. Vou tirar e colocar de novo, não sei, deve ter algum probleminha. Peraí. Agora sim. Pronto. Começar dizendo, né, que a escuta especializada ela é resultado de um movimento, né, que já vem a longa data de alguns setores, principalmente de um setor mais conservador da nossa sociedade, que antes era lidado com alguns temas que era o depoimento sem dano, inquirição de crianças e adolescentes, passou por vários nomes, né? Até que com a lei 13.431 a gente tem o depoimento especial e a escuta especializada, né? Então a gente tem aí, vou tentar resgatar um pouquinho dessa história de forma bem breve para a gente ganhar tempo para o debate depois. Mas para vocês saberem que a escuta especializada ela não surge do nada, né? Ela vem de algum lugar. Pode passar, por favor.
Eu separei aqui algumas coisas em relação à escuta especializada, do que está na Lei 3.431, que é, primeiro, esse é o slide 2, por favor, se puder voltar. Nos marcos da escuta, a Lei 3.431, primeiro, ele é um ato, né? O que esse ato faz? Ele estabelece, né? Tenta, né? Pensa que se está estabelecendo o sistema de garantia de direitos. Qual o objetivo desse estabelecimento desse sistema? Criar mecanismo de prevenir e coibir a violência e também estabelece medidas de assistência e proteção à criança e adolescente. Qual é o meio utilizado nesse ato com esse objetivo? Qual é o meio para poder cumprir esses objetivos, alcançar esse objetivo? É o depoimento especial e a escuta especializada, que são aí, basicamente a ferramenta, né? O instrumento de execução desse objetivo. Pode passar. Também só lembrar, né, que antes, né, a gente tinha o depoimento sem dano. Nós tínhamos, principalmente no estado de São Paulo, um movimento vindo principalmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em 2010, 2011 criou um protocolo de execução do depoimento sem dano. Naquele período, os conselhos profissionais de serviço social e de psicologia rapidamente, né, se movimentaram a respeito daquele protocolo, porque ele, de alguma forma, criava, né, atribuições para psicólogos e assistentes sociais dos tribunais de justiça. Então, os conselhos rapidamente discutiram amplamente, profundamente, o tema depoimento sem dano e inquirição de crianças e construíram resoluções a respeito. E essas resoluções diziam do impedimento dos profissionais de serviço social e de psicologia executarem, realizarem o depoimento sem dano. No que se resumia o depoimento sem dano? De tomada de depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, né? Era muito focado na violência sexual, com o objetivo de quê? De produzir provas, né? Buscando aí com o objetivo central da responsabilização do agressor. E a leitura que os conselhos faziam naquele período era que estava-se principalmente, né, em relação às crianças e adolescentes, utilizando as crianças e adolescentes como meio de produção de provas, quando o próprio sistema de justiça e o sistema de segurança teriam outros meios para essa produção de provas, que não necessariamente a utilização das crianças e adolescentes. O segundo tópico era o desrespeito às normas dessas profissões, Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão e outras resoluções, que vai falar de quais são as atribuições de competências, o que é vedado a esses profissionais, o que é permitido a esses profissionais no exercício, né, da profissão. Então, essas resoluções dos conselhos foram criadas no mesmo período do protocolo. O protocolo se não me engano, 2010, 2011, e era depoimento sem dano, né? E na época, inclusive, a gente dizia muito assim que tinha muito dano, causava muito dano, né? Bom, resgatando isso, agora, com o marco da Lei 13.431, que também é um processo. Como é que surge a Lei 13.431? Há alguns movimentos no Congresso brasileiro causado por agentes externos, a rainha da Suécia, que é brasileira, que é muito ligada à pauta da criança e da adolescência, da infância, né? E também muito desejada pelos tribunais de justiça, principalmente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, é um movimento de agentes externos e internos do Congresso. Quando a lei estava em formato de projeto, e no estado de São Paulo se construiu um grupo que começou a discutir, um grupo formado por vários setores das políticas públicas, incluindo profissionais, trabalhadores e trabalhadoras do Tribunal de Justiça, conselhos profissionais, movimentos sociais, no estado de São Paulo. E nesse grupo se agregaram outros estados do Brasil, e começou-se a discutir. A gente, inclusive, construiu naquele período um documento, uma ideia sobre aquele projeto de lei, sugestões para a alteração daquele projeto de lei, mas a celeridade com que ele foi colocado para votação e foi votado e aprovado
acabou não considerando todo esse trabalho realizado. E a gente tem até hoje muitas críticas a essa lei, essa lei, ao que ela significa e tudo que ela tem feito, impactado, né, as políticas públicas e os profissionais no cotidiano. Então, o que a lei traz? Ela vai trazer a escuta especializada. O que é a escuta especializada pela lei? É um procedimento de entrevista, isso aqui é muito importante, limitada ao estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade, em local que garanta privacidade. Então, a gente não faz em qualquer lugar, mas também não faz para qualquer coisa. E ele tem que atingir a sua finalidade, a escuta especializada não é para tudo e para qualquer coisa. Para quem se destina as denúncias? Se destina para a autoridade policial, para o conselho tutelar e para o Ministério Público, cada um na sua atribuição, no seu objetivo institucional. O que é o depoimento especial? O depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciário. O que eu quero destacar aqui nesse slide? A diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial. Antes da lei, a gente só ouvia falar em depoimento sem dano, que é hoje o atual depoimento especial, ou em inquirição de criança, também era tratado antigamente. Então, que tinha o único objetivo de produzir provas, né, contra o autor da violência. Com a lei, cria-se a escuta especializada, pensando que atender a criança e adolescente, defender o direito dela e garantir proteção integral, não é só responsabilizando o autor da violência, mas é também atendendo essa criança e adolescente, sua família e as necessidades que elas têm, no que é necessário, principalmente para superar a situação de violência. Então, a escuta especializada surge com uma intenção de envolver a rede. Estou aqui dizendo do que a lei pensa, intenciona, tá? Pode passar, por favor. Ainda pensando nos marcos da escuta, a partir da lei é necessária a criação de um decreto que regulamenta, que vai pensar os detalhes aí de execução da escuta especializada. No caso, é o decreto 9.603. Ele tem princípios, assim como tem a lei, tem finalidade, e a finalidade dele se centra no sistema de garantia de direitos, tem definição de conceitos. E tem algumas coisas que eu acho importante a gente destacar. O que esse decreto vai dizer? Que a escuta especializada ela é para assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências da violação sofrida. Esse é o principal objetivo da escuta especializada quando se trata do decreto. E é importante também dizer que a Lei 13.431 amplia, né, a violência. O que antes era centrado na violência sexual se amplia para todos os tipos de violência contra criança e adolescente. O depoimento especial é de responsabilidade da autoridade policial e da autoridade judicial, que é o delegado e é o juiz. Esse decreto vai definir responsabilidades, vai definir procedimentos, forma de trabalho, vai tratar de um tema que é muito importante e que a gente precisa tomar bastante atenção e cuidado, que é o registro e compartilhamento de informações dentro desse sistema de garantia de direitos. Quando a gente vai falar desse registro e compartilhamento de informações, tem algumas coisas que são importantes a gente destacar para a gente continuar conversando. O primeiro a criança e adolescente, antes de qualquer coisa, tem direito ao silêncio, né? A gente acabou de ouvir o texto do Rubem Alves, que vai falar da escutatória. A escutatória também, né? A escuta também, ela envolve de a gente poder ouvir o silêncio, de a gente respeitar o silêncio e de garantir também o direito ao silêncio. Então, a criança e adolescente tem direito ao silêncio, de não querer falar sobre isso. E o espaço da escuta especializada não é um espaço necessariamente voltado para ouvir sobre a violência sofrida. Ele é um espaço voltado para ouvir sobre as demandas e necessidades que são importantes para a superação da violência, e não necessariamente a violência em si. Então, acho que isso também é importante. E aí, diante disso, pensando
no registro e compartilhamento de informações, a gente também precisa pensar sobre que tipo de requisições estamos recebendo no cotidiano de trabalho dos diversos setores, principalmente do sistema de justiça, no que se refere à violência contra criança e adolescente, e aí mais especificamente sobre a escuta especializada. Pode passar, por favor. Bom, diante disso, eu queria trazer alguns pontos importantes sobre a lei, né? Ela tem algumas contradições. Que contradições são essas? A primeira é de querer estabelecer o que já existe. O sistema de garantia de direitos já existia muito antes de se pensar numa lei sobre depoimento especial e escuta especializado, inclusive com normativa própria, falando sobre sua constituição, sua configuração, seus objetivos, seus papéis, enfim. E a lei vem dizendo que está estabelecendo um sistema como se ele não existisse. Ele não só existia no papel, como ele estava em pleno funcionamento. Com ranhuras, obviamente, com fragilidades, com precarizações, mas em funcionamento. Outro problema da norma é a centralidade no instrumento. Então, ela centra no instrumento depoimento especial e escuta especializada, e pouco trata da importância e da necessidade das problemáticas da criança e do adolescente. Tem outro problema, são os registros e compartilhamento de informação. Tanto a lei quanto o decreto vai tratar o registro e o compartilhamento como um documento meramente descritivo da fala espontânea da criança e adolescente, do que aconteceu no espaço daquela escuta, daquele depoimento, movimentos, falas, enfim, sem considerar que o profissional que está ali atuando na escuta ou no depoimento, primeiro, ele tem um objetivo profissional de trabalho, a instituição em que ele está também tem um objetivo institucional, e que o seu registro e o seu compartilhamento têm objetivos. O seu registro e compartilhamento de informações, ele é, antes de tudo, uma análise profissional daquela demanda que se apresenta, e não uma mera descrição do que aconteceu no espaço de depoimento ou de escuta. Outra contradição é ignorar, né? Então, se ignora os objetivos institucionais e profissionais, e dessa forma se coloca as políticas públicas como praticamente um secretariado do sistema de justiça. Ruídos. Quais são os principais ruídos, né? Eu destaquei 2, acho que poderia colocar muito mais, mas colocar aqueles que, na opinião de quem vem discutindo escuta especializada, depoimento especial, são, assim, gravíssimos, né? O primeiro ruído é escrever um projeto de lei sem dialogar com as políticas públicas e com os movimentos sociais. Exemplo, defesa da criança e adolescente, abolicionismo penal, enfim. E também desconsiderar o autor da violência. O autor da violência, ele é ou não é atendido pelas políticas públicas? Qual é o objetivo do atendimento do autor de violência nas políticas públicas? Qual é o objetivo do atendimento do autor de violência no sistema de justiça? É o mesmo objetivo quando é atendido na assistência e na saúde ou não? Isso muda. Então, se ignora esse atendimento também. Pode passar. Bom, dito isso, pensando aí um pouco, eu ainda vou falar um pouco mais dos marcos, a gente tem outras coisas, mas dar uma suspendida aqui e pensar. Se a lei nos coloca como secretariado do sistema de justiça, a pergunta que vem, aí tem um documento produzido pelo Conselho Federal de Serviço Social, que é muito interessante, eu convido, depois eu posso até disponibilizar, passar link, enfim, para vocês acessarem, em que o Maurílio Castro de Matos, que é um assistente social que trabalha na saúde no Rio de Janeiro, ele escreve o seguinte: o poder do juiz ou da juíza de menor volta ou já voltou, e de forma diferenciada. Então, a gente está vivendo um momento em que parece que o Código de Menor de 1927, de 1979, estão em pleno vigor, e que o Estatuto da Criança e Adolescente parece não existir, em que o juiz e a juíza
começa a requisitar, né, amplia, porque já vem a longa data requisitando as políticas públicas, ações que atendem o objetivo institucional do sistema de justiça e não o objetivo institucional das políticas públicas. Então, é como se o Código de Menor estivesse em plena operação e que as políticas públicas estivessem, então, a serviço desse poder do juiz. Aí ele também vai dizer que sabemos que o judiciário vem judicializando políticas e o trabalho daqueles que atuam nas políticas sociais, por meio da requisição de serviços, Outra expressão tem sido a judicialização para o acesso ao registro dos trabalhadores do sistema de educação, saúde e assistência social. Por exemplo, com as requisições de cópias dos prontuários. Com a Lei 13.431, o judiciário intenciona acabar com a autonomia. Ele fala várias coisas aqui muito, muito importantes. Primeiro, eu quero destacar que há uma diferença gritante entre o que é o objetivo institucional da política de assistência, com a política de saúde, com a política de educação e com o judiciário, com o sistema de segurança pública. Há diferenças nos objetivos institucionais, a gente precisa ressaltar isso, a gente precisa fazer isso aparecer quando a gente escreve para o sistema de garantia de direitos como um todo. Então, a gente precisa poder destacar o que faz o CREAS, o que faz a unidade de saúde X. Então, a gente precisa fazer isso. Destacar qual é o objetivo institucional e por que aquele conteúdo aparece no relatório e outro determinado conteúdo não aparece. Então, a gente precisa destacar. Há diferentes objetivos profissionais também. Então, nós temos diferentes objetivos profissionais. O objetivo profissional do psicólogo é um, o objetivo profissional do assistente social é outro, o objetivo do médico é outro, o objetivo da enfermeira. Então, nós temos objetivos profissionais diferentes em instituições distintas que também possuem diferentes objetivos institucionais. Então, nós temos aí uma pluralidade que se complementam no atender a criança e adolescente, né? Na escuta, no atendimento, no encaminhamento, no registro. Então, eu lembro de casos, né? Eu já estive na direção estadual do CREAS São Paulo. Eu lembro de situações em que o juiz requisitava o prontuário da assistente social X de tal lugar, porque ele queria saber o que o adolescente falou para ela, e ela escreveu lá e ela não está dizendo para ele. E aí a gente teve que dizer, olha, mas o que ela escreveu no prontuário dele tem um objetivo para a atuação dela, que não é o mesmo objetivo da atuação do senhor, que é juiz. Então, ler um prontuário de assistente social, um juiz ler o prontuário de um assistente social é como ler um prontuário de um médico, porque aquele prontuário do médico está codificado para que o médico entenda. O prontuário do assistente social, o prontuário do psicólogo, o prontuário vai estar objetivado, com significado para a atuação desse profissional. Então, tem uma singularidade. O mesmo conteúdo, a depender do olhar e do objetivo profissional e institucional, a intenção de atuação vai ser diferente, vai ser distinta, mas é complementar com as outras que estão acontecendo. Então, a atuação do juiz o objetivo dele é uma. O objetivo do profissional que está na saúde, na assistência, na educação é outra. Então, a sua escrita, o seu conteúdo, por mais que seja um conteúdo que interesse para o juiz, no seu objetivo, não tem o mesmo objetivo. Logo, o sigilo profissional que cada profissão tem é muito importante ser pensado quando se escreve, se compartilha essas informações. Outra coisa importante é dizer que os códigos de menores eles já foram. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. E a gente também já superou o período em que políticas públicas não eram devidamente regulamentadas. O Código de Menor, o último é de 1979. As políticas públicas, a assistência, por exemplo, ela é a mais nova de todas, acredito eu, mas a de saúde é da década de 80 e assim por diante. Então, essas políticas públicas hoje possuem leis próprias.
e elas não estão à disposição como secretariado para o sistema de justiça. Elas têm objetivo próprio. E quando a gente fala da defesa de direito da criança e adolescente, é importantíssimo pensar que a qualidade do serviço ofertado à criança e adolescente, ela também é montada, ela também faz parte do quebra-cabeça em que, para estar completo, para estar pleno, a saúde tem que estar funcionando, a assistência social tem que estar funcionando, o sistema de justiça tem que estar funcionando, a segurança pública tem que estar funcionando, a educação tem que estar funcionando, cada um no seu papel, que ao fundo se complementam, garantindo a proteção integral dessa criança e adolescente. Então, uma não pode sobrepor a outra, uma não pode substituir a outra. Então, para que a gente não volte a atuar na órbita dos códigos de menores, é importante que a gente perceba e reforce que o Estatuto da Criança existe e que as políticas públicas possuem suas próprias normativas. Pode passar, por favor. Ainda no âmbito dos marcos, né, a gente fez um esforço muito grande por meio da Câmara Técnica de pensar a atuação da assistência social. Porque a gente estava com muita dificuldade, né? A assistência social do Estado de São Paulo estava com muita dificuldade em perceber, pensar a sua atuação, porque primeiro chove o volume de requisições de juízes e promotores, inclusive de delegados, para a realização da escuta especializada, sem antes ter esses municípios, esses serviços discutido o que era escuta especializada. Então, estava saindo muita coisa atravessada. E aí a gente pensando, essa atuação é intersetorial, mas para pensar intersetorialmente, a assistência social precisa se pensar, assim como a saúde precisa se pensar, a educação precisa se pensar dentro do que significa escuta especializada. E naquele momento a gente construiu, a partir de todo o debate que a gente fez, leituras, a gente construiu a portaria da CIB número 19. O que a gente faz nessa portaria? A gente define atribuições, fluxos e procedimentos dos serviços e dos profissionais dos serviços da assistência social. A gente resgata leis e normas do SUAS, da psicologia e do serviço social, acentuando qual é o objetivo, quais são os princípios, quais são as atribuições e competências tanto da política pública quanto das profissões. E a gente também estabelece uma perspectiva. Por que a gente estabelece uma perspectiva? Porque a gente compreende que não é o sistema de justiça, não é o sistema de segurança que vai narrar, que vai protagonizar a narrativa sobre o que é escuta especializada. A gente entende que quem tem que protagonizar a narrativa sobre o que é escuta especializada são as políticas sociais públicas. É a saúde, é a assistência, é a educação. Porque são essas as políticas públicas que vão realizar, que vão desenvolver, que vão executar a escuta especializada. Então, a gente parte da perspectiva de que a escuta especializada ela é um sinônimo da escuta qualificada. Ela precisa ser tratada com essa semelhança, com esse pareio, né? E a gente não pode perder de vista a defesa dos objetivos institucionais e profissionais. Pode passar. Inclusive, a portaria da CIB está disponível na internet, mas depois eu posso mandar para que vocês possam conhecê-la, se ainda não conhecem. Bom, nessa conversa de todas essas normativas, a gente tem os conselhos profissionais, né? Eu disse para vocês que lá em 2011 teve uma resolução dos conselhos. Essas resoluções foram cassadas, elas não existem mais, porque os juízes diziam que os conselhos estavam extrapolando as suas funções, tentando dizer o que se faz e o que não se faz. Só que as resoluções, elas só eram um apanhado, né, um detalhamento e uma junção aí do que as normas das profissões já dizem, né, sobre atribuição, competência e tudo aquilo que eu já disse anteriormente. Então, a gente tem as leis de regulamentação das profissões, a gente tem os códigos de ética das profissões, e essas normas, elas são resultado de processos históricos e objetivos de produção e também de produção científica, que vão aí pensar e defender os objetivos profissionais. Então, os conselhos têm suas competências, e as suas competências é na defesa dessas profissões e que está centrado na defesa da qualidade do serviço ofertado à sociedade. Então, a gente ouve muito isso, né, de que mas os conselhos não fazem muito, eu só pago anuidade. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Eu não me defende, mas o conselho ele tem um papel de defender
a profissão para que a qualidade de serviço ofertado à sociedade esteja garantida. Então, ela não é para defender o profissional, ele é para defender a profissão, essa é a primeira coisa. Mas os conselhos têm feito muita coisa no sentido de garantir posicionamento, orientação, além de ações, como, por exemplo, a gente teve ações no CNJ em relação contra o depoimento especial, contra a Lei 13.431, a gente pede alterações já há algum tempo, vem tentando articular com o Congresso alterações nessa lei, né? E aí, o que a gente percebe com a atuação do Sistema de Justiça do Estado de São Paulo é um desrespeito às competências, um desrespeito às normas das profissões, e não tenho medo de dizer isso, não tenho receio nenhum em dizer que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem desrespeitado as competências dos conselhos de profissão, tem desrespeitado as normas da profissão e tem, inclusive, desrespeitado o significado da atuação colegiada, coletiva, dos processos históricos dessas profissões, né? Além das normas que são muito importantes e que, sim, dão direcionamento para que os profissionais consigam atuar na escuta especializada, nós temos documentos e ações informativas e formativas que os conselhos têm desenvolvido. Então, eu convido vocês a acessarem o site dos seus conselhos e até consultarem o setor de fiscalização dos conselhos sobre documentos e posicionamentos disponíveis sobre a escuta especializada. O conjunto Cefes-CRES, eu sou assistente social, né? Tem diversos documentos, inclusive eu convido vocês a lerem a nota técnica sobre escuta especializada lançada em 2019, que ela é completa e muito bem construída. Pode passar, por favor. A gente, como eu já disse, eu vou tentar correr que eu tenho um pouquinho, um minuto, né? O sistema de garantia de direitos já existia. Tem uma resolução do CONANDA, que é o número 113. Pode passar, por favor, Débora. Eu não sei se tem um delay para mim, mas para mim ainda não passou. Que é a de número 113, de 19 de abril de 2006, que ela vai estabelecer o sistema de garantia de direitos, vai distribuí-lo em 3 principais eixos, que são a defesa de direitos humanos, que são principalmente os órgãos de responsabilização, sistema de justiça, então, tribunal, ministério, defensoria pública. Tem o eixo da promoção de direitos humanos, que se centra nas políticas sociais públicas, saúde, educação, assistência social, e assim por diante. E o outro capítulo, o outro eixo, que é o controle da efetivação de direitos humanos, que se centra nos conselhos de direito, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, e assim por diante. Então, o sistema já estava estabelecido e muito bem estabelecido normativamente, né, principalmente. Pode passar. Tem algumas coisas que eu quero destacar para vocês. Quando o sistema de garantia de direitos, na resolução, ele é formulado, né? Então, essa resolução vai pensar que o sistema ele é uma política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, que está previsto já no Estatuto, que ele é pensado para a articulação de todas as políticas públicas e integração de suas ações, em favor da garantia integral dos direitos da criança e adolescente. Então, integrar as ações, né, não é requisitar impondo sanções, né? Então, passa em 30 dias, se não, tem sanção até de prisão, que eu já vi profissional receber mandado de prisão, né, por conta de não atender uma requisição arbitrária, autocrática e equivocada do sistema de justiça. Já vi isso acontecer. Então, articulação e integração não é imposição, não é hierarquização, não é requisição com sanção. Aí ele vai dizer de 3 tipos de programas, serviços e ações públicas, né, que o sistema de garantia deve garantir. Primeiro, serviços e programas das políticas públicas, especialmente das políticas sociais. Então, os serviços, os programas precisam existem, né, precarizados, fragilizados, a gente sabe como é que está isso no Brasil inteiro, mas eles existem, né, de alguma forma eles existem e eles têm objetivos específicos e precisam funcionar dentro desses objetivos para que, de fato, o sistema tenha funcionamento, integralização, articulação, alinhamento. Serviços e programas de execução de medidas de proteção de direitos humanos, e também tem que ter os serviços e programas de execução de medidas socioeducativas e assemelhadas. Então, é necessário a existência desse serviço, é necessária a integração dela
para que, de fato, a promoção, a prevenção, a defesa estejam articulados e, então, a proteção integral da criança e adolescente seja viável. Pode passar. Bom, diante de tudo isso, fica uma pergunta, né? Responsabilizar ou atender? O Maurílio vai perguntar, no caso da violência, o que é mais importante? Responsabilizar o agressor ou atender a pessoa agredida? Ele vai dizer os dois, mas não para quem trabalha no âmbito das políticas sociais, porque a finalidade do que se propõe, a instituição em que trabalham determina, ainda que não apenas a intencionalidade do trabalho lá desenvolvido. Então, ele está dizendo, olha, responsabilizar e atender, ambas ações são necessárias, só que cada uma na sua instituição com o seu objetivo definido. Então, não vai ser na assistência social ou na saúde que eu vou buscar responsabilizar o agressor. Não é nesse espaço. Então, em que espaços são os espaços de responsabilização? Lá na resolução do CONANDA vai dizer que são o sistema de defesa. O que é o sistema de defesa? É o sistema de justiça e de segurança pública. Então, é lá que se busca a responsabilização. Nas políticas sociais públicas, a gente busca atender as pessoas, né? Tanto a pessoa agredida, a gente vai ver depois também, que a gente também atende o autor da violência. E aí, no que se distingue o atendimento do autor de violência lá no sistema de justiça e nas políticas sociais públicas. Pode passar, por favor. Aí, pensando nisso que a gente acaba de pensar, nessa pergunta de que o que é importante atender ou responsabilizar, a gente vai pensar a intersetorialidade e a qualidade de serviço ofertado. Eu estou muito assim, baseada nesse finalzinho aqui, num documento do Cefes, porque eu acho que ele é muito completo e como eu já disse, leiam, né? A justiça e os serviços de saúde e de assistência social são distintos. A primeira, que é o sistema de justiça, tem por função buscar a verdade dos fatos e responsabilizar o agressor. As outras têm por finalidade atender os usuários dos serviços nas necessidades e viabilizar o acesso a direitos. Bom, primeiro dizer que a qualidade do serviço ofertado é um dos principais medidores, assim, da defesa e da proteção dos direitos da criança e adolescente, né? Então, a gente precisa garantir qualidade, mas como é que a gente garante essa qualidade do serviço ofertado? A gente precisa garantir, obviamente, condições de funcionamento, né? Então, o executivo, né, ele tem responsabilidade nisso, principalmente o chefe do executivo tem grande responsabilidade no significado das condições, né, de funcionamento dos serviços. A gente também precisa que os objetivos institucionais da política pública e do serviço dessa política pública sejam respeitados e funcionem, sejam efetivados, porque é muito comum, infelizmente, as políticas públicas em alguns momentos, principalmente quando a gente está perto das campanhas eleitoreiras ou quando a gente tem algumas alianças aí em alguns setores, das políticas públicas serem aviltadas do seu objetivo e do seu trabalho cotidiano para atender requisições de gestão, requisições de outros setores, e aquilo que precisava ser atendido, ser ofertado à população, acaba não sendo ofertado ou ofertado com bastante fragilidade e precarização. Então, é importantíssimo que as condições de execução de serviço seja garantida e alinhado a essa condição esteja a capacidade e a garantia da efetivação dos seus objetivos institucionais. Outra coisa importante é que não pode se permitir a hierarquização. Hierarquização entre as instituições, entre os setores, entre as políticas e hierarquização profissionais também. Então, não dá para um juiz que compõe o sistema de garantias no mesmo nível que a assistência social requisitar impondo sanções. Ele precisa estar alinhado com essas políticas públicas dentro do sistema de garantia de forma horizontal e respeitosa e também de forma integral, a integralizar, a complementar as ações que garantam a proteção integral da criança e adolescente. Então, não é requisitar, não é hierarquizar, não é ameaçar que essa relação, não é nessa órbita que a relação deve acontecer. Então, a gente precisa cuidar de que a justiça responsabiliza, ela cumpre os seus objetivos.
a assistência à saúde, à educação também cumpre os seus objetivos, e a gente consiga garantir o atendimento das necessidades dos usuários para que a situação de violência seja, então, superada, e não a imposição e requisição. Ao complemento dessa fala do Maurílio, ele vai dizer algo que é importante, que há distinções na atuação do sistema de justiça e das políticas públicas, mas isso não quer dizer que os serviços das políticas sociais não possam atender o agressor. Podem sim, e entendemos, inclusive, como estratégico, mas para mudar sua trajetória de vida em relação com a violência, não para puni-lo. Então, a gente não, quando recebe o autor da violência na saúde, na assistência, na educação, enfim, não é para puni-lo, mas é para poder trabalhar com essa pessoa, construir com essa pessoa formas, estratégias em que ele mude sua relação com o significado da violência. Então, como é que a gente atua, como é que a gente trabalha, né, com esse autor, né? Eu lembro de que eu trabalhava, eu estava num CRAS e de repente eu atendi uma mulher que sofria violência, a gente conseguiu desenvolver vários trabalhos com ela. Um certo dia chega o autor da violência e ele vem me questionar sobre o comportamento daquela mulher. Então eu faço uma conversa com ele, atendo ele, eu já atendia, estava lá dentro do território, o atendi, ele conseguiu sair dali compreendendo o que ele estava fazendo, que tipo de relação ele estava construindo com essa mulher, e ele já era, inclusive, separado dela. E ele sai de lá e fala para essa mulher, a partir de hoje eu te deixo em paz, porque agora eu entendi, aquela mulher deixou muito claro para mim o que eu estou fazendo e o que você tem direito de viver, o que você tem direito de fazer, enfim. E aí, a passos dias, ela volta, olha, ele foi lá em casa e falou para mim que ele vai me deixar em paz, e ele tem me deixado em paz. Ele falou que você mandou ele me deixar em paz. Eu falei, não foi com essas palavras que eu disse, mas, de fato, ele conseguiu compreender a essência da coisa, né? E aí é importante dizer de que os serviços estão, principalmente da assistência social, estão no território. As unidades básicas de saúde estão no território. No território onde estão a vítima e testemunha da violência, mas também está o autor da violência, né? E esses profissionais, eles interagem com essa comunidade, interagem com essas pessoas. Então, não dá para a política pública ser usada como espaço de responsabilização e não do atendimento. Então, não dá para a gente substituir o judiciário ou a segurança pública. Então, a gente atende o agressor, mas com objetivos diferentes. Pode passar, por favor. Eu quero terminar. Tem só mais 4 slides, gente. Isso, Patrícia, o pessoal acho que tem várias questões aí, então, a gente poder abrir. É bem rapidinho. É bem rapidinho. Eu vou tentar terminar bem rapidinho, né? Falando sobre a intersetorialidade, né? Eu nem vou ler o slide, mas ele está aí para que vocês possam ler. A intersetorialidade, ela pressupõe algumas coisas. O que a gente vê na maioria das vezes o sistema de justiça requisita-se, e aí as políticas públicas se articulam para discussões de caso. Ou a gente constrói espaços de intersetoriais, mas nos territórios, a partir dos profissionais. E quando o profissional muda de um serviço para o outro, acaba a rede intersetorial. E o que a gente vê hoje, em relação à escuta especializada, são juízes, delegados, promotores requisitando depoimento especial com o nome de escuta especializada, porque o que eles requisitam, escuta especializada com isso, é o escopo do depoimento especial e não a escuta especializada. O que isso significa? Significa que juízes, promotores, delegados estão querendo antecipar produção de provas por meio da escuta especializada, utilizando profissionais das políticas sociais públicas, ou seja, colocando essas políticas públicas no lugar da responsabilização e não do atendimento. Então, o que eu quero dizer que, pode passar o 13, é fundamental que, quando a gente pensar na construção da intersetorialidade, ela seja horizontal, ela seja democrática, ela seja participativa, para que possa ter reconhecimento, pertencimento e sentido pelas pessoas que ali participam e constroem esse espaço. Pode passar esse. Acho que tem um delay para mim. Pode passar esse também, por favor. Isso. A lei prevê a construção de um comitê para execução da escuta especializada. Esse comitê é intersetorial.
quem precisa chamar, constituir esse comitê intersetorial? Porque a intersetorialidade, antes de tudo, ela precisa ser institucionalizada. Então, não dá para ser aquela reunião de profissionais, de trabalhadores lá na ponta, e quando muda profissional, a reunião acaba, né? Tem que começar tudo de novo. Precisa ser institucionalizada. Então, o executivo, o município precisa compreender o que é intersetorialidade, institucionalizá-la com decreto, com lei, né, com resolução, enfim, que o secretariado participe dessa construção, que as coordenações do serviço participem dessa construção e também os profissionais que vão executar, que vão fazer essa atuação acontecer, também participem. Então, há um nível de responsabilidade que pega desde o chefe do executivo até o trabalhador da ponta, mas que o principal responsável para que a intersetorialidade tenha sentido institucional, essa responsabilidade é do chefe do executivo. Qual é o pressuposto? É horizontalidade e complementaridade. Então, é importante que a atuação intersetorial não seja para apenas discussão de caso ou para ficar atendendo requisições, mas que ela seja principalmente para haver integralidade, complementaridade e que as relações sejam horizontais. Qual o objetivo inicial desse comitê intersetorial? Construir protocolo intersetorial com fluxos e procedimentos institucionalizados para atendimento da escuta especializada. Então, é importante que todas as políticas públicas estejam envolvidas, inclusive o sistema de justiça. Pode passar que eu estou terminando. Registro e compartilhamento de informações. Eu não vou ficar lendo, mas eu preciso dizer desses 3 quadradinhos azuis, dessas 3 setinhas para vocês. Quando a gente escreve, a gente tem que primeiro pensar em qual é o nosso objetivo quando a gente está escrevendo. Segundo, quem é o nosso interlocutor? Quem é que vai ler o que eu estou escrevendo? Quem é esse interlocutor? Qual o objetivo profissional e institucional dele? Para que o que eu estou escrevendo, de fato, faça sentido do meu objetivo profissional e institucional do lugar onde eu estou. É importantíssimo que os princípios e a autonomia profissionais sejam respeitados e garantidos quando a gente está fazendo o registro e o compartilhamento de informações, e que o objetivo institucional nunca seja perdido de vista. Então, essas são coisas que, para mim, são importantíssimas e que a gente não pode perder quando faz o registro e compartilhamento de informações, e que a gente não somos pessoas que escrevem textos meramente descritivos, somos profissionais que analisamos, refletimos e pensamos a partir do objetivo profissional e institucional. E eu estou correndo, mas é o último slide, pode passar, por favor. Só para dizer que a defesa de direitos, a efetividade dela pelo sistema de garantia de direitos depende também de planejamento e alinhamento intersetorial, sem sobreposições de ações, sem hierarquização das relações institucionais e das relações profissionais, e com respeito e cumprimento dos objetivos institucionais e profissionais. Vocês me ouviram falar bastante desses objetivos institucionais e profissionais, mas eles são centrais quando a gente fala da execução da escuta especializada. Pronto, muito obrigada, desculpa pela demora e bora para frente. Vou tirar aqui, então, a apresentação. Eu acho que esse tema é assim, surge muitas questões daí, né? Eu acho que a sua fala ela vem de encontro à questão da importância da rede e de uma rede fortalecida, onde todos os profissionais conheçam não só o seu papel, mas também o papel dos demais profissionais desta rede, né, para a gente poder, de fato, fazer um trabalho integrado e que dê conta dessa demanda tão importante, né, pensando na diminuição, de forma geral, das situações de violência, né? Porque a ideia, a gente tem que trabalhar nas questões de prevenção, a gente tem que trabalhar nas questões também da atenção às situações, da reabilitação das situações, né? E de como mudar aí a nossa sociedade de uma sociedade pautada pela violência para uma sociedade pautada pela cultura de paz, que consiga resolver as suas situações de conflito de uma forma a não precisar se utilizar como ferramenta da violência, né? Obrigada, muito obrigada, Patrícia, pela sua fala. Eu acho que surgiram várias, né, tem várias questões aí, temos aqui uma mãozinha levantada. Eu vou passar para as perguntas, tá bom? Fátima. Patrícia, obrigada. Eu agradeço assim o seu resgate histórico da todas as normativas técnicas, né, que vão orientando esse momento que a gente está hoje, né, quase 31 anos
de uma construção de uma política pública de defesa da criança e adolescente. Então, assim, eu queria levantar algumas questões assim que eu penso que seja importante, que essa lei ela traz contribuições, né, e como você aponta, há também algumas contradições, né? Eu penso que nós também enfrentamos algumas dificuldades aqui. Nós temos um programa, né, desde 2000, que era o programa Aquarela. Estou falando como município de São José, embora esteja no GVE também. E hoje um ambulatório especializado dentro do CAPS infantil de atenção às famílias em situações de violência. Eu penso que o grande objetivo desta lei, ele trouxe, que era uma questão para nós bastante levantadas, com todas as contradições que você aponta, Patrícia, que era a questão da revitimização, né? Esta criança que passava por diversos setores dentro desta rede de proteção, e ainda as dificuldades, né, das prerrogativas do seu espaço profissional, do seu espaço institucional de trabalho, essa dificuldade de articulação no sentido de evitar a revitimização, aquela criança que já não consegue mais repetir a mesma história. Então, eu acho que acho que essa lei, com todos os atravessamentos que o Poder Judiciário e mesmo a polícia, né, civil, fez com a lei, e a gente aqui em São José teve essa questão também, ela trouxe assim, nessa ideia de confundir o que era depoimento e o que era escuta, né? A escuta como uma ideia de elementos suficientes para que essa rede se articule e proteja e cuide da criança, né? E o depoimento como o espaço para responsabilização. Como é que nós enfrentamos isso aqui em São José? Eu penso assim, pelo histórico dos esforços de construção de rede, né? E essa necessidade também de trazer, né, a promotoria e o Poder Judiciário para compor essa rede, que sempre foi um desafio grande, com muita boa vontade por outros lados, mas alguns atravessamentos, eu acho que a gente vai poder avançar nesse sentido, olhando para essa lei, o que ela também trouxe de contribuições, que é essa questão da revitimização, no sentido de definir melhor os papéis dentro do sistema de garantia de direito, né, no sentido da defesa, a criança e adolescente como prioridade absoluta, né, e a gente poder articular esses três eixos da atuação frente à violação de direito, que é o cuidado, a proteção e a responsabilização do agressor, né? Então, eu penso que quando a gente traz essas três questões, a gente possa trabalhar articulado, eu acho que a gente pode minimizar algumas interpretações, que na minha opinião foram interpretações errôneas da lei, também de ambas as partes. Como que a gente tem respondido aqui em São José? Quando há esses pedidos, que a gente entende que está pedindo como um depoimento e não como uma escuta, a gente tem respondido à escuta, que a criança compareceu, que a família está em atendimento, quais foram os encaminhamentos, né? Sem entrar no detalhamento da especificidade do atendimento profissional de cada um, me dando elemento. Esse era a nossa atitude mais do dia a dia frente a cada caso. E junto com as discussões de rede, tentando estabelecer, melhorar os fluxos, as interpretações, no sentido, né, principalmente tendo como objetivo fundamental evitar a revitimização. Então, eu vejo a lei, né, que a gente deva olhar a lei por esses dois ângulos. Ela também nos instiga a repensar como nós estamos organizando o sistema de garantia de direitos, como é que está a nossa situação em cada local, né? Essa possibilidade de melhor diálogo, de trazer o sistema judiciário, a promotoria para dentro da rede também, cada um na sua especificidade, mas entendendo o papel de cada um, né? Porque a gente enfrentou isso aqui muitas vezes, mas trazendo como elemento de ganho da lei, que é evitar a revitimização. E aí a necessidade que você bem pontuou da rede, do protocolo, dos instrumentos de comunicação, da importância da notificação dos casos, né? Então, eu acho que é nesse sentido da gente ter juntos o nosso objetivo comum,
a defesa dos direitos da criança e do adolescente como prioridade absoluta e o nosso trabalho não provocar mais violência, que é através da revitimização. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem para o momento atual. Desculpe se eu me alonguei um pouquinho. Eu concordo com você, doutora. Um pouco antes de eu sair do CREAS, né, essa temática estava muito em alta, ainda está, né? Eu acredito que ainda está porque é uma lei nova, né? Então, havia muita discussão entre a equipe quando chegava, né, um documento do juiz pedindo aí o depoimento e às vezes não se dava resposta, né, ao judiciário porque falava que isso não era da alçada, né, do técnico. Porém, quando a gente tem a escuta, a gente recebe essa família, essa criança, e tem uma escuta ali especializada, a gente, com todo o cuidado, né, que se requer da situação e os encaminhamentos que se requer da situação, essa criança, a gente evita estou gaguejando. Revitimização. Fazer fono para falar um negócio, revitimização. A gente evita isso, porque se o técnico que está ali na ponta, ele não tem essa clareza, ele vai falar assim, olha, isso não é aqui, isso não é lá na delegacia. A gente, infelizmente, quando o técnico que está na ponta não consegue ter essa clareza também, ele acaba fazendo a revitimização da família, né? Então, eu acho que assim, precisa assim, ter mais capacitação, porque vira e mexe estão mudando, né? Técnicos e técnicos estão constantemente tendo essa mudança. Então, assim, no tempo de aquarela, ou tempo bom, né? A gente tinha sempre estudo, tenho saudade disso. A gente tinha estudo, a gente tinha capacitação constante, a gente estava sempre discutindo as temáticas. Então, quando a gente dava ali uma bola fora, tinha sempre alguém ali para estar nos orientando, nos ajudando. A gente trazia as discussões dos casos para, né, para ajudar a melhorar, né, a ação. Então, isso ajudava muito. Eu não sei como está hoje, né, mas eu sei que constantes mudanças estão acontecendo e a gente sabe que muitas vezes tem famílias que falam assim, nossa, mas eu já repeti isso lá para o delegado, né, para o escrivão, já repeti isso lá no ML, né, do ML fui tratado de um jeito e agora tem que falar tudo aqui e isso é muito ruim para a família, né, e para a criança para a mulher, sei lá, para quem está sofrendo o agravo, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Essa lei, ela vem para agregar, mas às vezes a gente está equivocado, às vezes a forma que a gente vai receber isso, né? Patrícia, tem algumas pessoas no chat perguntando se você pode disponibilizar também a apresentação. Sim? Tá, vou tentar colocar aqui no chat. Se quiser responder. Tá, além da apresentação, eu vou mandar para você algumas coisas que eu tenho aqui separadas sobre escuta especializada que você pode enviar para todo mundo, tá? Acho que tem algumas coisas importantes, né? A Fátima fala da importância da questão da revitimização, de como a lei tenta atacar isso. De fato, a lei ela apresenta isso como um dos objetivos, né? Mas na prática, o que tem acontecido é o oposto, né? Quando o delegado, o juiz, requisita das políticas públicas que faça escuta especializada, mas na verdade o que eles querem é um depoimento especial, é que essas políticas públicas façam a escuta sobre a situação de violência sofrida, né? A violência em si. E aí, lá no depoimento especial, quando chega lá na segurança pública, no sistema de justiça, ele vai fazer a mesma coisa, aí no formato de depoimento. Então, a gente também precisa se atentar a isso, porque é um pouco disso que a Alessandra disse, né? Da forma como vem, a gente precisa
fazer, né, a interpretação do texto, colocar isso, né, dentro do que é o objetivo institucional e profissional do lugar onde estou e o que eu estou ali para atender, para que, de fato, a revitimização não aconteça. E aí, mesmo antes da lei, eu acho que a gente precisa pensar, eu vou partir do texto do Rubens Alves, de novo, que foi lido hoje. Eu preciso escutar o quê? Eu vou escutar por quê, para quê e como é que eu vou escutar. Isso tem que estar no norte, né? Antes de eu planejar a escuta especializada com aquela criança ou aquele adolescente, eu tenho que ter isso muito bem definido. O que, por quê, para quê e como. Para que, de fato, a revitimização não aconteça. Porque, mesmo com a lei, dependendo de como se conduzir a escuta especializada, a revitimização será feita, ela acontecerá. Então, a gente precisa ter alguns nortes, né? Não é a repetição da história sobre o ato de violência que vai dar o norte do atendimento, né? Na verdade, a depender da política pública, do seu objetivo, enfim, você vai ter ali um conteúdo que é muito mais importante de se ouvir do que o ato de violência. Então, a gente precisa ter muito delimitado. E aí eu concordo completamente com a Alessandra, eu tinha até marcado antes dela falar, eu já tinha notado, mas eu concordo plenamente com ela. A gente precisa de educação permanente, e precisa de condições de trabalho, para que, de fato, a proteção integral da criança seja efetivada. A educação permanente precisa para todos, e não só para a assistente social, para o psicólogo, para o enfermeiro e para o médico, mas também para a pessoa da recepção do serviço, também para a pessoa que faz a vigilância daquele espaço, porque em muitos lugares, a primeira pessoa que o usuário, o paciente, acessa é a vigilância do serviço, segurança, é a recepção, para depois chegar nos demais profissionais. Então, todos os profissionais das políticas públicas precisam de educação permanente, né? Precisam ser atendidos. E aí eu queria dizer que a gente tem visto uma coisa que tem acontecido, que é o seguinte: a partir da portaria da CIB, o SUAS, de alguma forma, tem conseguido dar respostas, como essas que a Fátima descreve, né? De poder dizer, olha, o serviço é esse, o que a gente está fazendo é isso, o objetivo institucional é esse, então essa pessoa está atendida naquilo que se refere à escuta especializada. Mas quando o SUAS faz isso, o sistema de assistência faz isso, rapidamente o promotor ou o juiz direciona, então, a sua necessidade de depoimento especial travestida de escuta especializada, ele direciona para a saúde. Então, a saúde também precisa ficar atenta, precisa discutir. Quero dizer o que a Câmara Técnica da CIB tem feito no momento. A gente está construindo um espaço intersetorial com todas as políticas estaduais para construir uma nota técnica intersetorial do atendimento da escuta especializada. Também está acontecendo já, tem aí nos territórios dos municípios, está aparecendo, tem um programa do Ministério Público sobre a escuta especializada. A gente tem algumas críticas, ainda vai conversar com o Ministério Público sobre isso, mas está chegando nos municípios, tem alguns pontos bastante progressistas, bastante avançados e interessantes. É importante conhecer esse conteúdo também, para que vocês possam, inclusive, se articular melhor com o Ministério Público. Acho que é isso, assim, porque o tempo já... Oi, Patrícia, só para não ficar réplica e eu acho que nós estamos falando muito encaminhados para o mesmo fundamento. Eu vejo que é um momento que nós estamos atravessando de mudança de cultura, né? Em que a gente possa se permitir trabalhar mais em forma de solidariedade, colaboração, integração, com respeito às prerrogativas, né, a especificidade de cada trabalho. Acho que é o grande passo que a nossa era nos convoca, né? Eu acho que eu acho que essa lei ela traz essa oportunidade de nos tensionar e de nos rever também. Isso que eu penso. Eu acho que o importante é que a gente não perca de vista que é o direito e prioridade absoluta da criança e adolescente, né? E que só a integração das políticas é que vai poder
garantir isto, e é importante que o Poder Judiciário, quer dizer, que todos estejam, né, estejamos juntos dentro da sua especificidade. Então, eu acho que é um grande momento, na minha opinião. Essa lei, ela nos desloca um pouco e nos faz repensar um pouco os nossos papéis. Eu acho que eu vejo também com essa importante contribuição, porque a gente enfrentava e ainda enfrenta esta questão da excessiva revitimização da criança e adolescente, que é uma violação de direito, né? Acho que é isso. Eu agradeço as suas palavras também, a possibilidade de reflexão. Obrigada. Alguma questão mais? Não estou vendo ninguém com a mão levantada, mas se alguém quiser fazer uma questão, está aberto para pergunta. Eu tinha o Miguel aqui, ainda não tinha o Miguel, né, Tati? É verdade. No chat tem alguma questão, Fátima? Você estava acompanhando? Da Andréia, da doutora Andréia, que era a escuta especializada como um instrumento mesmo para fortalecer, né, o entendimento das questões trazidas por cada situação, para fortalecer a proteção. É isso, Andréia? E não só, né, não só para as questões, não só para as questões de violência, mas também para outras questões que são complexas no nosso dia a dia. Uma delas, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis, e a gente está nesse grande desafio aí, que é a erradicação da sífilis congênita, né? Depois de 60 anos, né? Mais de 60 anos de tratamento efetivo, e a gente ainda não conseguiu erradicar. Então, acho que essas questões é importante para a gente rever o que está faltando, que a gente, apesar de recursos potentes, a gente não consegue dar esses passos significativos, né? Completei a sua fala, André. Ela está sem microfone. Fernanda, tem uma pergunta aqui também da Fernanda. Pode falar, Fernanda. Me ouvem? Vocês me ouvem? Não? Como é que eu faço? Fernanda, não estou te ouvindo. Acho que está muito baixinho. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim, está baixinho, mas estou te ouvindo. Deixa eu colocar o vídeo aqui para ficar mais fácil. Vocês me verem também. Gente, bom dia. Eu trabalho aqui na cidade de Capitalava, direto com a escuta especializada. Estão me ouvindo bem? Bem baixinho, baixinho, Fernanda, bem baixinho. Estou te ouvindo, mas bem baixinho. Porque eu estou no máximo aqui, o que será que acontece? Mas dá para ouvir, assim. Acho que se ficar todo mundo com o microfone fechado, acho que dá para te ouvir, sim. Tá, eu vou chegar próxima aqui, tirei o vídeo porque é mais fácil. Melhorou. Ficou ótimo. Melhorou, então vamos lá. E eu acompanhei de perto, assim, essa pressão que a gente recebeu aqui no município em relação ao Ministério Público, ao Judiciário, para que a gente pudesse, de alguma forma, atender uma demanda que era deles também, né? Que não seria só de cuidados, né? E aí, assim, eu tenho um questionamento que o que eu percebo é que, fazendo a escuta especializada, eu disponibilizo um espaço para que esse menor possa colocar também essa violência sofrida, né? E eu percebo que acaba sendo... Eu sempre, ao final da escuta, pergunto como ele se sente, como é que foi... E eu percebo que é importante. Anteontem eu estava assistindo um webinar que o Ministério Público colocou que o menor ele tem o direito de falar, ele não tem o dever, mas ele tem o direito. E na minha prática eu percebo o quanto que eles querem e o quanto que falar daquela violência também possibilita um processo inicial de cura até, né? E aí o meu questionamento
Nessas minhas escutas, tem aparecido e eles têm falado na íntegra muitas coisas a respeito da violência sexual sofrida. E na lei existe esse registro de atendimento que a gente, né, deveria fazer. E eu costumo fazer na íntegra, já que também foi uma requisição do Ministério Público. Né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, e eu queria perguntar para a Patrícia, né? O que ela enxerga a respeito disso, essa descrição, porque quando eu fiz o curso me disseram, escreve exatamente o que a criança falou, né? E eu tenho agido dessa forma, mas é uma das coisas que mais me incomoda enquanto psicóloga, revelar tão abertamente esse conteúdo que me é colocado dentro de um momento que eu ofereço para essa criança poder falar sobre isso. Qual que é a posição? O que ela entende disso? Obrigada, Fernanda. Patrícia? Bom, vamos lá. Primeiro, eu só queria ressaltar, o sistema de garantia de direitos já existia, já funcionava, né? Com os mesmos serviços que estão aí, precarizados, fragilizados ou não, é o mesmo sistema de garantia. Muita coisa do que a lei descreve ali como novo estabelecimento já estava em funcionamento, né? Eu penso que a única novidade é estar escrito em lei, em lei, não só em resolução do CONANDA, mas em lei de que a integralidade precisa acontecer. A segunda é a escuta especializada como instrumento, sim. A lei vai tratar como instrumento, ele é um instrumento de caminho. É um caminho para a gente poder, uma ferramenta para que se garanta a escuta da criança, da criança e sua família, que se garanta o atendimento das necessidades que são necessárias, são importantes para a superação da violência, né? Mas não, a centralidade não pode estar no instrumento, a centralidade tem que estar na criança e no adolescente, na defesa de direitos, no acesso à proteção integral. A centralidade tem que estar na proteção integral da criança e do adolescente e não no instrumento. E aí, a última colega que falou, sim, a escuta especializada pode ser um espaço, né, para que a criança e o adolescente, sentindo-se ali vinculado e confiante naquele espaço, com aquele profissional seguro para falar sobre a violência, sim, a gente não vai impedir a criança e adolescente de falar, é o direito dessa criança e desse adolescente poder falar sobre a violência sofrida ou testemunhada. Mas qual é o objetivo quando eu escuto isso? Eu vou centrar nisso com vocês, vou reforçar isso. Qual é o objetivo quando eu escuto? O que, para quê, como, por quê? O que eu pretendo com o que eu estou ouvindo? Né? O assistente social, o psicólogo, o enfermeiro, o médico não tem o mesmo objetivo do juiz, do delegado, do promotor. Não tem. É importante que a gente tenha isso ressaltado. E aí, com isso, eu consigo partir para a história da descrição pura e simples do atendimento realizado. Esse é um dos pontos em que a gente tem a principal crítica, em que a gente bate de frente, e muito bate de frente, tanto com o Congresso quanto com o sistema de justiça. Porque, como eu já tinha dito antes, as instituições têm seu objetivo institucional, ou seja, elas existem para algo, e algo que é necessário, que é uma necessidade da sociedade. Então, a gente está ali para atender essa população, para atender a criança, o adolescente e sua família, para superar a situação da violência, no caso específico aí da escuta especializada. Então, a nossa escrita, o nosso relatório para o sistema de garantia de direitos não pode ser um documento meramente descritivo do que foi o atendimento realizado, do que se escutou, do que aconteceu, se a criança mexeu o papel, se a criança desenhou o pai e a mãe no papel ou não. Não pode ser isso. Isso não é a atuação, o objetivo da instituição dos profissionais que somos nas políticas públicas. Então, esse é um ponto que a gente bate, que a gente tem enfrentado, que a gente tem total discordância. O que a gente tem dito primeiro, a gente tem que sempre aproveitar o documento que a gente escreve para o sistema de garantia de direitos para reforçar que política pública é essa, que serviço é esse, quais são os objetivos institucionais dessa política e desse serviço. Segundo, qual é o objetivo profissional de quem está escrevendo aquele documento. Terceiro, dizer o que está sendo feito.
quem é essa criança, adolescente, sua família, que ações estão sendo desenvolvidas, que encaminhamentos foram realizados e o acompanhamento que se segue. Não é a descrição do que a criança diz, porque, antes de tudo, profissionais, serviço social, psicologia, enfim, tem código de ética e tem o sigilo profissional que precisa ser pensado e respeitado. Quando o adolescente, naquele espaço, se sentiu seguro para falar sobre aquilo, o profissional tem condições profissionais de entender por que essa criança faz esse movimento de se sentir seguro e falar, e para que aquele conteúdo serve dentro do meu objetivo profissional. E aí, quando eu vou registrar e compartilhar as informações com tudo aquilo que eu já disse antes, o que interessa compartilhar? O que é seguro compartilhar? O que importa para quem está no território, com toda a comunidade à sua volta, interagindo com essa comunidade, o que importa compartilhar. Então, eu, Patrícia, não faço documentos meramente descritivos. Tenho muito cuidado com isso. E faço questão de informar ao meu interlocutor por que ele não é um documento meramente descritivo. Por que ele tem, sim, um conteúdo que interessa para o meu objetivo institucional e profissional, e por que o meu sigilo profissional está garantido, e por que somente aquele conteúdo está sendo informado e não mais além daquilo. Então, a gente precisa fazer esse esforço, porque, como eu disse antes, a narrativa sobre o que é a escuta especializada tem que ser nossa, e não do sistema de justiça. Não é a requisição com ameaça de sanção que vai dizer o que e como eu devo fazer. Patrícia, eu queria fazer só mais um comentário, porque, infelizmente, eu acho que esse tema valeria um tempo maior. Eu penso que no nosso atendimento, enquanto rede de proteção, eu gosto sempre de dividir em dois tempos. O tempo dessa primeira escuta, da escuta especializada, em que eu vou identificar situações e perceber quais são as necessidades de proteção. Para mim, a escuta especializada tem esse objetivo: entender a situação e quais as necessidades apontadas no sentido da proteção. Agora, o que vai se dar a partir disso, que é o atendimento da família, a questão toda, ela já não faz mais parte da escuta especializada, porque nós tínhamos aqui no nosso programa que a gente chamava, né, era essa primeira escuta, que era um programa, né, né, a gente tinha este momento em que se fazia uma averiguação multiprofissional das situações, restritas com este objetivo: o que aconteceu, como que aconteceu e quais as circunstâncias que levaram, no sentido de desencadear as primeiras medidas de proteção. A partir disso, é o atendimento da rede, que vai estar dialogando entre ela para que ela possa, no sentido, se a situação melhorou, quais as necessidades, né, vendo as necessidades. Então, acho que quando a gente pode dividir esses dois tempos, né, que nós chamávamos de averiguação diagnóstica, no começo do programa. Então, eu entendo que a escuta especializada, ela trouxe uma regulamentação, né? Averiguação diagnóstica para as medidas exclusivas de desencadeamento da proteção, da urgência ou não de medidas protetivas. E, a partir disso, as sinalizações para que nós chamamos de PTS, que é o projeto terapêutico singular, que é o grande desafio, é construir esse projeto terapêutico, essa intervenção em rede, né? Já que as violências são multifacetadas. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, nesses momentos, separar esses dois momentos que estão interconectados, que é essa escuta inicial para se desencadear a proteção necessária para aquele momento, e depois o segmento em rede, né? Nós não temos por hábito fornecer relatórios, né? Quando vem esses pedidos que a gente interpreta talvez como, né, o depoimento e não a escuta, a gente tem dado informações a respeito do percurso da criança na rede, como que ela está protegida, e até sinalizando algumas questões que seriam necessárias. Nós não entrando no meandro do espaço de prerrogativa da atuação profissional. Agora, assim, tem um manual que eu acho que valeria a pena, assim, divulgar, que é esse guia operacional de enfrentamento, né, que a gente pode divulgar, Débora, aqui, né, que foi uma promotora que também é uma das autoras e que esteve presente, que mobilizou toda a organização da rede em alguns municípios, começando por Jacareí, o quanto esse instrumento também desencadeou essa ideia da reorganização da rede,
né, da interface entre os diversos setores, porque eu acho que é a partir disso que a gente vai realmente proteger, sabe, criança e adolescente. Não dá para trabalhar sozinhos nessa questão. E a gente criar mecanismo, criar protocolos, criar instrumentos de comunicação é fundamental para que a gente garanta. Ô, Débora, eu estou preocupada com o tempo, né? Então, a gente está terminando aqui, né? Indo para o finalmente, não sei se tem mais alguma questão. Ah, tá, eu vou ver se eu consigo achar no chat. Então, o material que a Fátima falou chama Guia Operacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu vou tentar colocar aqui também no chat. Não sei se tem mais alguma questão ou se a Patrícia também quiser, enquanto eu faço isso, fazendo suas considerações aí finais, tá? Sim, bem rapidamente. Esse guia ele faz parte daquele material que eu disse do programa do Ministério Público, né? Que é o que a gente está agora. A gente tem uma reunião para ser agendada entre a Câmara Técnica e o Ministério Público para dialogar sobre ele. Ele tem conteúdo muito importante. Tem alguns pontos que nos preocupam e a gente quer dialogar com o Ministério Público, mas ele tem um caminho muito interessante. Outra coisa que eu queria ressaltar é sobre a importância das construções e institucionalização dos protocolos intersetoriais nos municípios para execução da escuta especializada. E como eu disse lá no slide, precisa ter o responsável principal, que é o chefe do executivo. O chefe do executivo precisa institucionalizar e chamar a organização desse comitê intersetorial para que esse comitê construa o protocolo municipal, porque o que a gente tem visto hoje, alguns municípios já conseguiram construir o protocolo, estão inclusive nesse momento revisando ele, porque aí conforme foram fazendo ele acontecer, foram percebendo algumas necessidades de alteração. E tem municípios que estão sem nenhum norte, tem municípios que estão fazendo fluxos e procedimentos acontecerem sem ter a institucionalização do protocolo intersetorial. Então, para que o protocolo intersetorial tenha sentido e efetividade, é importante que todos os setores participem, que o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, de fato, participe e construa de forma coletiva, horizontal e integrada, para que o protocolo ele tenha reconhecimento e ele consiga ser efetivo. Então, se tem tempos de escuta, se tem tempo do atendimento, do encaminhamento, da articulação, do alinhamento, do que será feito a partir da escuta, sim, tem tempos e mais tempos, a gente vai encontrar tempos e mais tempos dentro disso tudo. Mas é importante que tudo seja construído do que se tratar do alinhamento, do planejamento intersetorial, que seja institucionalizado, que esse caminho seja institucionalizado, para que não fique se reinventando, inventando coisas novas a cada momento, que as requisições continuem. O protocolo ele é excelente para a gente ir combatendo as requisições acompanhadas de sanções, porque vai ter um caminho institucionalizado, devidamente regulamentado e funcionando para que tanto o sistema de justiça como as políticas públicas consigam fazê-lo acontecer e respeitá-lo. Então, vou reforçar, dialogue no município. É importante que o secretariado e o chefe do executivo esteja consciente do significado da escuta especializada e da necessidade da sua institucionalização no seu âmbito, para que não fique a bancarrotas, que não fique a base de requisições e sanções, mas que de fato aconteça de forma alinhada, planejada, e a criança e adolescente de fato consiga acessar a proteção integral e não seja revitimizada por escutas e depoimentos. Quero agradecer mais uma vez a participação. O tema realmente demanda muita escuta e muita fala sobre ele para que a gente consiga cada vez mais avançar no entendimento sobre o significado da escuta especializada. Mas eu agradeço, peço desculpa pela extensão dos tempos que eu tomei, mas dizer que é muito importante que a Câmara Técnica está disponível, inclusive, para outros momentos, e quem sabe até para uma capacitação. A gente já fez capacitação em Tararé, por exemplo, foi muito interessante. A gente consegue fazer isso quando a gente tiver pós-pandemia, seja online, seja presencial, a gente consegue formatar algumas coisas, apresentar algumas coisas que ajudem os municípios a pensar sobre o comitê intersetorial. Muito obrigada. Nós agradecemos, Patrícia, assim, a sua disponibilidade, o seu
pronto aceite, né, para participar da nossa sala de encontro, né? Eu acho que assim foi muito importante essa fala. Eu acho que esse é um tema muito atual que precisa, que está muito presente, né, nas conversas de rede dos municípios, né? Então assim, acho que foi muito bom o seu esclarecimento, mas acho que a gente poderia continuar conversando o resto do dia, que a gente não ia esgotar o tema, né? Mas assim, te agradeço muito e agradeço também aos demais participantes, né, que tiveram conosco hoje, que contribuíram para o dia. E teremos, então, a nossa próxima sala de encontro agora em junho, sempre na segunda quinta-feira do mês. Bom dia a todos e até mês que vem. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Bom dia a todos, até breve. Bom dia, até mais. Tchau, Patrícia. Obrigada. Esse tema são pesados, né? Eu fiquei muito preocupada, porque ela tocou muito a questão do profissional. Acho que eu vou fechar aqui. Você saber sobre o profissional, você não vê